Fala pessoal, aqui é o Spider. Nesses vídeos você vai ver parte de uma aula gravada onde eu falo um pouco sobre o núcleo celular e suas funções, seu funcionamento, suas estruturas e um pouco sobre o ciclo celular. Quer saber mais sobre isso? Cola no vídeo. Nessa parte aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de divisão celular. Então, que a gente chama de divisão celular, vocês vão ver às vezes o termo multiplicação celular, é porque, na verdade, a gente tem aqui uma célula se tornando duas células. É estranho você falar divisão. Uma divisão é que há aumento das coisas, né? Então, aqui, quando você divide a célula, né, a gente pode observar, a gente vai ter aqui essa formação de duas células idênticas à célula original. A gente pode ver esse processo de divisão muitas vezes aí é o microscópio óptico. E o termo que a gente vai está utilizando, a gente vai utilizar, né, para a divisão celular é a mitose. Existe um outro processo de divisão celular chamado de meiose. É um pouco parecido, mas ele é um processo que ocorre apenas nos gametas. Então vamos focar aqui um pouquinho apenas na mitose. Então, na mitose você vai ter basicamente essa divisão celular e a célula vai dividir, vai ser digamos, o ciclo de vida da célula vai ser dividido em mitose, que é essa fase de divisão, somada também à fase de vida dela normal. Então, a chamada interfase é a fase da vida da célula em que ela está, digamos, fazendo suas funções, que ela está vivendo, digamos assim. E a fase de divisão celular é quando quando é uma parte bem menor do tempo de vida da célula, em que basicamente ela vai se dividir em duas. Então, quando a gente fala assim, célula interfásica ou núcleo interfásico, quer dizer, o núcleo na fase da célula em que ela está, digamos, na sua fase mais comum, que ela está fazendo suas funções básicas. Agora, quando fala núcleo mitótico, quer dizer, a célula está tendo alteração do núcleo para fazer a divisão celular. É importante ressaltar que, então, nessa fase de interfase, a célula vai precisar aumentar de tamanho, de volume, de tamanho. As organelas ela vai ter que aumentar em quantidade também, tendo em vista que, como houve uma divisão, a célula vai estar menor do que o seu tamanho máximo, já que ela teve que vir de uma divisão de uma célula só. Então, como eu tive uma divisão, as células filhas vão ser menores, então elas precisam crescer. Então, para crescer, elas vão aumentar o volume, o seu tamanho, as organelas, os constituintes celulares em geral. Esse processo de mitose é muito importante para a renovação celular no nosso organismo, substituição de células que morrem. E alguns tecidos vão ter essa capacidade, como por exemplo a pele, né, o tecido epitelial, especialmente. O fígado tem esse aspecto também de ser um tecido de alta capacidade regenerativa. Agora, temos alguns outros tipos de tecido, como o tecido nervoso e o músculo cardíaco, por exemplo, que se essas células morrem, né, elas não podem ser regeneradas, porque elas têm um grau de diferenciação celular assim tão avançado, né? São células tão especializadas do coração e do tecido nervoso que elas não conseguem mais se dividir. Então não teria como haver aí essa mitose nesse grupo de células. Então essa aqui é um esqueminha básico, né, de como são as fases aí do ciclo celular, e a fase que é a mais prevalente aí vai ser a interfase ou interfase, né? Vocês vão ver esses termos aí nos estudos de vocês. Essa interfase, elas vão ser importantes porque podem associar aí para a gente o fenômeno que a célula está vivendo no seu ciclo de vida natural, fazendo suas funções, por exemplo, na glândula salivar secretando a saliva, na célula muscular fazendo sua contração. Então, assim, a interfase é essa fase de, digamos, que a célula está de fato vivendo. Aí até então ela faz o compromisso, né, de fazer a divisão celular, e aí a partir de então ela entra na fase chamada de mitose. Então a gente tem a divisão aqui de interfase e mitose. Isso daqui, esse esquematicamente, isso aqui não é o tempo que leva para fazer a mitose não, tá, pessoal? É só um esqueminha só. Então o que vai acontecer na prófise? Olha só, aqui eu tenho o núcleo celular, aqui eu tenho os centríolos, aquelas organelas que a gente falou, tem derivações aí dos microtúbulos. Tá? Aqui dentro do núcleo tem a cromatina dispersa, né, o nucleolo. Então, olha o que acontece na prófise. Eu estou duplicando os centríolos. Olha o que aconteceu com a cromatina que estava dispersa agora. Olha só,
ela está condensada aqui, ó, condensada na forma de cromossomos. Então, aqui tem 4 cromossomos, né? Nossas células vão ter 46. Então, olha que interessante. Houve a condensação máxima aí do DNA, do material genético, né, na forma de cromossomos. E aí, na prófase, o núcleo vai começar a desaparecer. Observem que a membrana nuclear começa a desaparecer. Você vai ter a migração aqui desses centríolos, né, para cada um para um polo da célula, para uma região aqui da célula oposta. E esses centríolos começam a produzir aí, fibras a partir dos microtúbulos, fibras que a gente vai chamar de fibras fusais ou fibras do fuso mitótico. Fuso mitótico vai ser isso daqui que a gente está vendo, são fibras como se fossem arames, a gente está vendo aqui, ó, ligando um centríolo no outro praticamente. E essas fibras do fuso elas vão se ligar aqui nessa estrutura do cromossomo chamada centrômero. Então vai amarrar o cromossomo aqui. E aí essas fibras vão começar a pegar esses cromossomos, no caso os 46, né, que a gente tem, se ligar a eles aí digamos, fazer uma fila deles na célula, de forma que eles vão ficar aí no centro da célula, que a gente chama de equador, né, no meio da célula. Então aqui a gente inverteu um pouco aqui a noção, mas a gente pode observar que tem os centríolos que estão aqui produzindo essas fibras do fuso. Aqui a gente tem os cromossomos. Pelo centrômero você tem a ligação do cromossomo aí com essas fibras, tá, do fuso mitótico, e estão posicionados aqui no meio da célula, todos os cromossomos no meio da célula. Por isso essa fase vai chamar de metáfase. Essa primeira fase da mitose é chamada de prófase. A gente pode ainda pegar essa fase de prófase e dividir ela em várias etapas, mas eu não vou ficar focando nisso com vocês não. E aí essa metáfase, né, a partir dessa metáfase, essas fibras do fuso vão começar a puxar os cromossomos, um para cada lado, e de forma que eu vou quebrar os braços desses cromossomos. O cromossomo, na sua forma normal, né, ele seria mais ou menos assim. Ele seria mais ou menos assim, o grau máximo de condensação dos cromossomos. Antes de entrarmos na fase de mitose, quando a célula decide aí que ela vai fazer a divisão celular, ela vai fazer uma cópia desse cromossomo, ou seja, isso aqui é uma molécula de DNA que está muito espiralada. Antes de espiralar isso, faz-se uma cópia dessa molécula de DNA e aí fica desse jeito como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem, digamos, o original e aqui a cópia. Então, o que está acontecendo nessa fase aqui? Colocando eles no meio, para quando eu fazer a anáfase, que eu vou puxar os cromossomos, né, cada um para um polo da célula, eu vou quebrar essa estrutura do centrômero, dividindo os cromossomos, né, digamos, a parte original e a parte de cópia, cada um para um lado da célula, né, já que eu vou dividir em 2 células. Então, essa fase que eu estou aqui separando esses braços do cromossomo, digamos assim, eu vou chamar isso aqui de anáfase. E aí, quando eu tenho a separação total desses braços dos cromossomos, vai se restabelecer aqui, começar o restabelecimento da carioteca, né, a membrana nuclear, que vai começar a abrigar novamente aqui esses cromossomos, vai formar um novo núcleo. Perceba aqui que as fibras de actina e miosina vão estar aqui, ó, começando a puxar o citoplasma celular nessa região para separar essas células. E quando elas se separam, o evento final aí da mitose vai ser a citocinese, que significa divisão ou fração celular. Tá? Então eu estou dividindo a célula efetivamente aqui em 2. Cada uma vai ter a mesma constituição genética da célula que deu origem, tendo em vista que eu fiz uma cópia antes de começar o processo. Então você vê, são idênticas. E aí essa célula vai seguir o seu ciclo de vida e quando ela for fazer a divisão, esse processo reinicia-se. Olha só, os centrômeros também que estavam duplicados, né? Cada um ficou no seu lado. É bom mencionar também que aqui a gente vai ter a presença aí de organelas, né, sendo divididas e tudo mais. Então aqui um esquema que mostra mais a região, a fase de intéfase. Eu já falei com vocês da mitose, que foi essa etapa anterior, quando uma célula vira 2. Mas aí quando ela, depois que surge uma célula, que a gente fala que é o início do ciclo, essa célula vai estar numa fase da intéfase chamada de G1. Vamos anotar? A fase de intéfase ela vai ser caracterizada basicamente pela fase G1, está sendo demonstrada aqui, ó, é a maior fase do tempo de vida da intéfase, é a G1. De G1 a gente tem a fase S, que está junto, né, fase S,
E depois tem a fase G2. Esses G, gente, é de gap. Gap no inglês significa intervalo. É como se a célula estivesse dando um break, né? Um intervalo aí. Tem também a chamada fase G0, né? Que é como se fosse a célula saísse desse ciclo por um tempo e ela não entrasse mais nessa divisão celular. Apesar de que, se determinados estímulos chegarem, essa célula pode voltar para a fase G1 novamente. Então, G1 basicamente é o tempo que a célula está vivendo na intérfase, a maior parte do período de intérfase vai ser G1. Aí, quando essa célula decidir que ela tem que fazer a divisão celular, aí ela se compromete e vai para a fase S. E o que tem na fase S? Basicamente, principal evento da fase S é que vai virar aqui a duplicação do DNA, aquilo que eu mostrei aqui no slide anterior. Essa duplicação que eu falei aqui ocorre na fase S do período de intérfase. É a principal característica que a gente vai ter da fase S aqui, é a duplicação do DNA. Na fase G1, gente, como eu falei, já que a principal fase da intérfase é quando a célula está crescendo, aumentando o seu volume, produzindo mais proteínas, mais organelas. Bom, depois da fase S, depois que ela termina a duplicação do DNA, a gente tem a fase G2. Aí na fase G2 é outro intervalo, só que é um intervalo antes da fase de mitose. Então, a célula, gente, uma vez que ela passou aqui dessa etapa para a fase S, ela está comprometida em fazer mitose. Então, é como se ela duplicasse o DNA, fizesse um intervalinho aqui para aumentar em massa, em quantidade de substâncias dentro da célula, porque ela precisa produzir nutrientes suficientes para quando ela terminar a sua divisão, as células que surgirem da mitose, essas células serem compatíveis de sobreviver de forma independente. Então tem que ter mais organelas, né, para na hora de dividir aí de forma adequada para as duas células filhas. Basicamente acontece em G1, G2, é isso. Tem uma outra importante situação que a gente precisa falar, né, que são os chamados pontos de checagem.